Neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, algo está acontecendo a 203 milhões de quilômetros daqui que pode mudar para sempre nossa compreensão do universo. Um objeto vindo de outro sistema estelar acaba de passar pelo ponto mais crítico de sua jornada através do nosso sistema solar. E o que os telescópios mais poderosos da Terra registraram nas últimas semanas não se parece com nada que a ciência já tenha visto antes. Seu nome é 3I Atlas, o terceiro visitante interestelar confirmado pela humanidade, mas ao contrário dos outros dois, este não está apenas passando, está fazendo algo. Imagine fotografar um estranho no seu quintal. Você olha a imagem e percebe algo que não deveria existir, uma anomalia óbvia, impossível de ignorar. Você aponta para sua família, mas todos insistem que está tudo normal, que você está exagerando, que especialistas já confirmaram que não há nada de errado. Essa é exatamente a situação com o 3I Atlas. Em 30 de outubro de 2025, ele atingiu o periélio, o ponto mais próximo do Sol, a 1,36 unidades astronômicas de distância, aproximadamente 203 milhões de quilômetros, mergulhando em uma região onde o calor solar é intenso o suficiente para vaporizar gelo instantaneamente. Dezenas de cometas antes dele se fragmentaram nessa zona crítica, desintegraram-se sob a radiação brutal, explodiram em nuvens de poeira. O 3I Atlas sobreviveu. Não apenas sobreviveu, emergiu diferente, mais brilhante, com uma cauda que havia apontado na direção errada, inverteu-se subitamente, como se algo dentro dele tivesse sido ativado. E agora, conforme se afasta do Sol a uma velocidade de 246 mil km por hora, carrega consigo segredos que desafiam cada modelo de física cometária que conhecemos. Mas há algo ainda mais perturbador que a anomalia em si, é a reação da comunidade científica, ou melhor, a falta de reação, o silêncio cuidadoso diante de comportamentos que contradizem princípios fundamentais. Porque quando você lista todas as características do 3I Atlas, quando coloca cada peça lado a lado, o padrão que emerge não é de um visitante comum, é de algo que talvez não devesse existir naturalmente. Antes de mergulharmos nos dados impossíveis e no catálogo crescente de anomalias que desafiam a explicação convencional, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino, comente sua análise, coincidência cósmica ou algo mais profundo. E se você quer apoiar investigações que não têm medo de questionar consensos quando os dados os contradizem, torne-se membro do canal. Porque o que estamos prestes a revelar não é especulação, são observações confirmadas por múltiplos observatórios independentes, dados coletados pela NASA, ESA, telescópios Hubble e James Webb, física estabelecida confrontando comportamentos inexplicáveis. Agora vamos aos fatos, e prepare-se, porque cada detalhe torna mais difícil manter a narrativa oficial. O 3I Atlas foi detectado pela primeira vez em 1º de julho de 2025 pelo sistema ATLAS, o Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, um sistema avançado de vigilância espacial instalado no Chile. Naquela época, estava a 670 milhões de quilômetros do Sol, tecnicamente já dentro do sistema solar interno, entre as órbitas de Júpiter e Marte. Mas observações posteriores revelaram algo extraordinário. O objeto havia sido capturado anteriormente sem ser identificado pelo Transiting Exoplanet Survey Satellite em 14 de junho de 2025. Ainda mais distante, isso nos deu uma janela temporal maior para calcular sua trajetória. E foi aí que os astrônomos perceberam: este não era um objeto comum. Sua órbita não era elíptica, era hiperbólica, uma trajetória aberta, não fechada. Significava apenas uma coisa: o 3I Atlas não estava gravitacionalmente ligado ao Sol, estava apenas atravessando nosso sistema uma vez, e depois se foi para sempre. Isso o tornava apenas o terceiro objeto interestelar confirmado na história, depois de Oumuamua em 2017 e 2I Borisov em 2019. Mas desde o início havia diferenças fundamentais. Sua velocidade era assustadora. Quando detectado, viajava a 221 mil km por hora. Conforme se aproximava do Sol, acelerou até atingir 246 mil km por hora no periélio. Para perspectiva, a sonda Voyager 1, o objeto feito pelo homem mais rápido já lançado, viaja a cerca de 61 mil km por hora. O 3I Atlas se movia 4 vezes mais rápido.
Sua trajetória estava alinhada de forma quase perfeita com o plano eclíptico do Sistema Solar, o plano no qual todos os planetas orbitam. A inclinação era de apenas 5 graus. Para um objeto vindo de direção aleatória do espaço interestelar, essa precisão orbital tem menos de 1% de probabilidade de ocorrer por acaso, menos de 1%. E havia mais. O timing de sua passagem era extraordinário. Em 3 de outubro de 2025, passou a apenas 29 milhões de quilômetros de Marte. Depois, em 3 de novembro, a 97 milhões de quilômetros de Vênus. E em 19 de dezembro, sua aproximação máxima da Terra a 270 milhões de quilômetros. 3 planetas, todas aproximações relativamente próximas, em uma única passagem. Como se a trajetória tivesse sido calculada para maximizar oportunidades de observação. Quando o telescópio espacial Hubble apontou para o 3I Atlas em 21 de julho de 2025, capturou algo que deixou os astrônomos perplexos. Uma imagem mostrando um brilho estendido, mas não na direção esperada. Cometas desenvolvem caudas que apontam para longe do Sol. A razão é simples e bem estabelecida. Radiação solar e vento solar empurram poeira e gás para longe. É física observacional confirmada em milhares de cometas por séculos. Mas o 3I Atlas tinha uma anticauda, um jato de material apontando em direção ao Sol. Isso viola a mecânica básica. Agora, anticaudas fictícias foram observadas antes em cometas devido à perspectiva geométrica. Quando a Terra passa pelo plano orbital de um cometa, observadores veem partículas que ficaram atrás de um ângulo diferente, criando ilusão óptica. Mas essa ilusão definitivamente não estava em efeito para o 3I Atlas. A geometria não permitia explicação por perspectiva. E então, semanas depois, algo impossível aconteceu. A anticauda inverteu-se, transformou-se em uma cauda normal apontando para longe do Sol. A mudança foi abrupta, simétrica, quase intencional. O telescópio gêmeo no Observatório Teide, nas Ilhas Canárias, confirmou a inversão de forma independente. Observatórios no Havaí e na Espanha documentaram o fenômeno. Não era artefato, não era erro de processamento. Era um comportamento real que desafia a dinâmica cometária convencional. Mas quando o telescópio espacial James Webb voltou seus instrumentos para o objeto, descobriu algo ainda mais estranho. A composição química da coma, a nuvem de gás ao redor do núcleo, era fundamentalmente diferente de qualquer cometa conhecido. 87% de dióxido de carbono, 9% de monóxido de carbono, apenas 4% de água. Para perspectiva, cometas típicos do Sistema Solar são ricos em água. O 2I Borisov, o outro visitante interestelar que claramente era um cometa, tinha proporções normais de água. O 3I Atlas está quase completamente seco. E ainda assim, estava liberando água a uma distância 3 vezes maior que a da Terra ao Sol, onde a luz solar normalmente é fraca demais para a atividade aquosa. Como? A nuvem de CO2 ao redor do objeto se estende por 350 mil quilômetros, maior que o diâmetro de Júpiter, e dentro dela, espectroscopia revelou traços de cianeto de hidrogênio e uma proporção anômala de níquel com quase nenhum ferro detectável. Níquel e ferro são parceiros naturais, são os metais pesados mais abundantes no universo, forjados nos corações de estrelas moribundas, explodidos para o espaço por supernovas, sempre encontrados juntos em asteroides, cometas, núcleos planetários. A única vez que vemos níquel sozinho é quando humanos propositalmente separam os dois metais em processos industriais. Então, como o níquel encontrou seu caminho para este objeto sem trazer ferro junto? Boa pergunta, ninguém sabe. Conforme o 3I Atlas se aproximava do Sol, o Very Large Telescope no Chile detectou algo ainda mais intrigante. A proporção níquel-ferro começou a se normalizar, como se o objeto estivesse gradualmente se tornando igual aos cometas do Sistema Solar, conforme absorvia calor solar. Como se estivesse se adaptando ao novo ambiente. E então veio o periélio, 30 de outubro de 2025. Astrônomos ao redor do mundo esperavam que o objeto se fragmentasse. Cometas frágeis costumam se desintegrar sob estresse térmico extremo próximo ao Sol. Dezenas de cometas foram perdidos dessa forma. Mas o 3I Atlas não se fragmentou, não mostrou sinais de quebra estrutural. Na verdade, fortaleceu-se.
Observadores notaram que uma ejeção de massa coronal do Sol atingiu sua trajetória diretamente, um jato de plasma superaquecido poderoso o suficiente para vaporizar corpos frágeis instantaneamente. O 3I Atlas absorveu o impacto e continuou intacto. Sua temperatura de superfície aumentou, depois estabilizou, como se fosse projetado para suportar. E foi nesse momento que o físico Avi Loeb, da Universidade de Harvard, fez uma afirmação ousada. Ele classificou o 3I Atlas em categoria 4 de sua escala extraterrestre Loeb, um sistema de classificação que classifica objetos interestelares por sua probabilidade de serem artificiais. Segundo Loeb, o 3I Atlas tem 40% de chance de ser tecnológico. 40%. Não é certeza, mas também não é descartável. É uma probabilidade significativa baseada em análise de todas as anomalias acumuladas. Loeb argumenta que a forma alongada do objeto, com proporção de aspecto 10:1, espelha a de Oumuamua, longo, fino, quase aerodinâmico, mas enquanto Oumuamua girava erraticamente, o 3I Atlas permanece estável, refletindo luz com uma polarização negativa estranha que nenhum objeto natural conhecido compartilha. Polarização negativa de 2,77% em um ângulo de fase de 6,41 graus, com ângulo de inversão de apenas 17,5 graus. Isso nunca foi visto antes em cometas. Nunca! Então veio a observação que mudou tudo. Durante as 27 horas após o periélio, dados de rastreamento do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA e da Agência Espacial Europeia mostraram algo inexplicável. O objeto desacelerou. Não através de arrasto atmosférico, vento solar ou deceleração gravitacional, mas de forma deliberada, uma redução mensurável na velocidade, consistente ao longo de 20 horas. Como se tivesse aplicado freios suavemente. Objetos naturais não fazem isso, não resistem à gravidade do Sol com precisão controlada. Mas ali estava o 3I Atlas, um objeto com centenas de metros de diâmetro, executando uma manobra mais suave que qualquer espaçonave já lançada. A desaceleração ocorreu exatamente quando cruzou um limite conhecido como zona de equilíbrio térmico, onde o calor interno de um objeto iguala a energia solar que absorve. A implicação era assustadora. Algo dentro do 3I Atlas poderia estar reagindo ao ambiente, regulando temperatura e talvez ajustando o curso. E então os observatórios começaram a detectar outra anomalia. Durante o periélio, a missão SIPAER-X observou o objeto entre 8 e 15 de dezembro de 2025. Detectou aumento dramático na atividade pós-periélio, novas espécies de gás cometário sendo liberadas, poeira refratária na coma. Como se o objeto tivesse despertado completamente. Cientistas do Instituto SETI descreveram como um despertar cometário completo, mas a escolha de palavras era reveladora. Não ativação, não sublimação aumentada. Despertar. Como se algo dormindo tivesse acordado. A sonda Lucy da NASA fotografou o 3I Atlas em 16 de setembro de 2025, a 240 milhões de quilômetros de distância. A imagem revelou tanto a coma quanto a cauda, estendendo-se aproximadamente 1/3 da largura angular da Lua. A sonda Psyche capturou 4 observações ao longo de 8 horas em 8 e 9 de setembro, quando o cometa estava a 33 milhões de quilômetros. Os dados ajudaram a refinar trajetória e examinar a estrutura da coma fraca ao redor do núcleo. E as espaçonaves Mars Express e ExoMars Trace Gas Orbiter da ESA capturaram imagens durante a aproximação a Marte em 3 de outubro. Múltiplas sondas, múltiplos instrumentos, todos confirmando as mesmas anomalias. Então por que a NASA permanece oficialmente cautelosa? Porque a comunidade científica está dividida. Metade argumenta que o 3I Atlas é evidência física de sonda interestelar, talvez tecnologia de civilização há muito extinta. A outra metade luta para preservar ordem, alegando que tudo é coincidência, que natureza pode imitar inteligência se observada a tempo suficiente. Mas conforme dados continuam chegando, negação se torna cada vez mais difícil. Michael Kuipers, da ESA, e outros cientistas mantêm interpretação conservadora. O 3I Atlas é cometa interestelar com propriedades incomuns, mas ainda natural. Comportamento dentro de limites observacionais, típicos de objetos gelados interestelares. A NASA, em seu site oficial, trata o 3I Atlas como cometa interestelar, garantindo que não representa ameaça à Terra.
E tecnicamente isso está correto. Sua aproximação máxima da Terra foi de 270 milhões de quilômetros, quase 2 vezes a distância da Terra ao Sol, totalmente seguro. Mas segurança física não é a questão é o que esse objeto representa. Porque se for natural, é o cometa mais anômalo já observado, combinação de características que individualmente são raras, mas juntas se tornam estatisticamente quase impossíveis. Se não for natural, bem, então estamos diante de algo que muda fundamentalmente nossa compreensão de nosso lugar no cosmos. Samantha Lawler, astrônoma crítica das hipóteses de Loeb, destacou que afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias, e que as evidências apresentadas absolutamente não são extraordinárias. Mas será mesmo? Vamos enumerar novamente, porque quando você coloca tudo junto, o padrão é inegável. Primeiro, velocidade extrema, 246 mil km por hora no periélio, 4 vezes mais rápido que qualquer sonda humana. Segundo, alinhamento orbital preciso, trajetória alinhada dentro de 5 graus com plano eclíptico, menos de 1% de probabilidade para objeto vindo de direção aleatória. Terceiro, timing perfeito de passagem, aproximações próximas de Marte, Vênus e oportunidades de observação da Terra, como se planejado. Quarto, composição química anômala, 87% CO2, apenas 4% água, proporção jamais vista em cometas conhecidos. Quinto, emissões metálicas impossíveis, níquel sem ferro em proporções que normalizam gradualmente, proporções industriais, como um cientista sussurrou. Sexto, anticauda solar que inverteu, jato apontando para o Sol, depois súbita inversão para a direção normal, comportamento sem precedentes. Sétimo, sobrevivência ao periélio, impacto direto de ejeção de massa coronal sem fragmentação, como se projetado para suportar. Oitavo, desaceleração controlada, redução mensurável de velocidade por 20 horas após periélio. Objetos naturais não fazem isso. Nono, despertar pós-periélio, aumento dramático em atividade após passar pelo Sol, novas espécies gasosas liberadas. Décimo, polarização negativa extrema, 2,77% sem precedentes para qualquer cometa conhecido. 10 anomalias, cada uma individualmente poderia ser explicada como extremamente rara, mas natural, mas todas juntas no mesmo objeto. A probabilidade composta se torna astronômica. E ainda assim, a narrativa oficial permanece, cometa interestelar com propriedades incomuns, mas naturais. É essa resistência em reconhecer o padrão acumulado que é talvez mais reveladora que as próprias anomalias. Porque a história da ciência está repleta de exemplos onde consenso resistiu evidências que contradiziam paradigmas aceitos. Meteoritos foram ridicularizados como pedras caindo do céu, deriva continental rejeitada por décadas, teoria bacteriana de úlceras ridicularizada até evidências se tornarem impossíveis de ignorar. Em cada caso, comunidade científica estabelecida resistiu não por má fé, mas por inércia conceitual, investimento em teorias existentes, medo de implicações desconfortáveis. O 3i Atlas está apresentando o mesmo padrão, mas há uma diferença crítica desta vez. Temos dados, múltiplas observações independentes, confirmação de anomalias por dezenas de instituições, Hubble, James Webb, sondas interplanetárias, observatórios terrestres. Todos vendo a mesma coisa. A questão não é mais se há anomalias, elas estão confirmadas. A questão é o que fazemos com esse conhecimento. Escolhemos investigar honestamente, seguindo evidências onde quer que levem, ou mantemos narrativas confortáveis mesmo quando dados as contradizem? Porque talvez a maior descoberta não seja o objeto impossível, mas nossa disposição de finalmente admitir que o impossível está acontecendo. Agora, conforme o 3i Atlas se afasta do Sol, continuará sendo monitorado, o telescópio James Webb fará próximas observações em abril de 2026. Observatórios terrestres rastrearão sua trajetória até que fique fraco demais para detecção. Em 16 de março de 2026, passará a 53,6 milhões de quilômetros de Júpiter. Depois, continuará sua jornada de volta ao espaço interestelar profundo. E então se foi, para sempre. Nossa janela de observação é limitada. Meses, não anos. Cada dia de dados é precioso, cada espectro capturado é insubstituível.
Porque este não é apenas visitante interestelar raro, é potencialmente arquivo cósmico de sistema estelar que pode ter 7 bilhões de anos, mais antigo que nosso próprio Sol. Formado sob condições químicas que não existem aqui, carregando assinaturas de época e lugar que jamais conheceremos diretamente. Se for natural, é janela para compreender formação de sistemas planetários em regiões antigas da galáxia. Se não for, bem, então as implicações vão muito além de astronomia. Somos espécie que explora, que questiona, que busca compreender desconhecido, mas também somos espécie consciente de própria mortalidade, de limitações, de medos. E o 3i Atlas nos força a escolher qual impulso seguir, a curiosidade que nos levou das cavernas ao espaço, ou o conforto de certezas estabelecidas. A história julgará nossa resposta, porque talvez no fim, a verdadeira mensagem do 3i Atlas não seja sobre sua origem, mas sobre nossa capacidade de aceitar que o universo é muito mais estranho, muito mais complexo, muito mais maravilhoso do que nossos modelos prevêem. Cada elemento em seu corpo foi forjado em estrelas que morreram bilhões de anos antes do Sol nascer. Somos literalmente poeira estelar, e o 3i Atlas é mensageiro direto daquele passado cósmico. Quando olhamos para ele, estamos olhando para espelho, reflexo de nossa própria origem primordial. E talvez seja por isso que suas anomalias nos perturbam tanto, porque desafiam não apenas física, mas nossa autocompreensão, nossa noção de estarmos sozinhos, nossa crença de que compreendemos as regras. O 3i Atlas sussurra a possibilidade de que talvez não compreendamos tanto quanto pensamos, que talvez existam coisas no universo que transcendem nossas categorias, que talvez, apenas talvez, não estamos tão sozinhos quanto acreditávamos. Se você está acompanhando essa investigação de anomalias acumuladas e silêncios cuidadosos, deixe seu like, inscreva-se, ative o sino, comente sua análise, coincidência cósmica ou evidência de algo que não queremos admitir. E se você quer apoiar ciência que não tem medo de apontar anomalias óbvias, quando o consenso escolhe não ver, torne-se membro. Porque o 3i Atlas passou pelo periélio, sobreviveu, despertou e agora está se afastando, carregando seus segredos de volta para a escuridão interestelar. Temos meses para aprender o que pudermos, para capturar cada fóton de luz refletida, para analisar cada espectro químico, para rastrear cada desvio de trajetória. E então ele se vai, e talvez nunca vejamos nada como ele novamente. Mas o que aprendemos nesta janela breve pode mudar tudo, pode nos ensinar sobre química de sistemas estelares antigos, pode revelar processos de formação planetária que não conhecemos, pode expandir nossa compreensão de dinâmica cometária, ou pode nos ensinar algo muito mais profundo, algo sobre natureza de inteligência no cosmos, algo sobre nossa própria solidão ou falta dela. Próximos meses trarão mais dados, mais análises e, esperançosamente, mais honestidade sobre o que realmente estamos observando. Olhos nos telescópios, dados nos servidores e mente aberta às implicações. Porque talvez a maior descoberta não seja se o 3i Atlas é natural ou artificial, mas nossa coragem de reconhecer quando estamos diante de algo que desafia a compreensão. E nossa disposição de seguir evidências, mesmo quando levam a lugares desconfortáveis, mesmo quando desafiam consenso, mesmo quando forçam reavaliação fundamental de suposições. O universo não nos deve respostas confortáveis, apenas nos oferece dados, e cabe a nós decidir o que fazemos com eles. O 3i Atlas veio de escuridão interestelar, atravessou nosso sistema em jornada hiperbólica, mostrou comportamentos que desafiam a explicação convencional e agora retorna à escuridão. Mas deixa para trás perguntas que ecoarão por gerações. Quem somos diante do cosmos? O que significa encontrar algo que não se encaixa em nossas categorias? Como respondemos quando o universo apresenta mistérios que desafiam compreensão? As respostas não virão fácil, talvez não venham de todo, mas a jornada de busca, de questionamento, de exploração, essa é a essência do que significa ser humano. E o 3i Atlas, seja lá o que for, nos lembrou disso, nos lembrou de olhar para cima, de questionar, de maravilhar-se. Porque no fim, talvez essa seja a verdadeira mensagem, não uma resposta, mas um convite para continuar perguntando.